Galera, boa tarde. Ontem vocês tiveram a primeira aula com o professor Murilo. E aí, alguém conseguiu seguir as ideias do jovem? Ele já começou com os chiques dele de olha o gol. Sim? Cuidado, isso pega. Uma coisa é ele que convive com isso há muito tempo. Vocês se pegar, não volta não. Beleza, a gente tinha terminado grandezas diretamente inversamente proporcionais, né? Então hoje, porcentagem. Bom, alguém ficou com alguma dúvida da última aula? E aí, o que seria porcentagem? Por 100? Só isso? Beleza, como eu falei, vamos pegar nas definições que é easy. A gente reviu o que é fração, o que é razão. Usa essas definições bonitinhas aí. É uma razão em que o denominador vai ser 100. E qual outro jeito de entender também? Percentuais. Uma parte de um todo, né? Então, caraca, já tá cansado assim? Foi a aula de português ou a aula de matemática que tá cansando? A vida. Beleza. A gente vai ter 3 formas de lidar com isso aí. A gente tem, como um exemplo aqui, né? O valor com símbolo de percentual. Isso aqui vai ser a mesma coisa que 5 sobre 100. Ou ainda vai ter a forma decimal, né? Porque toda vez que eu fico dividindo, aqui geralmente fica um pouco menor. Aí eu tento dividir por 3. Só que isso aqui é um pouco menor que os outros, isso aqui também. E esse aqui é um pouco maior que esse. Aí fica difícil. Deixa eu ver se eu vou pôr em frase ou se a gente só resume tudo. Tá, vamos ver como é que vocês estão. Se eu pego um valor qualquer e vou aumentar ele em 10%. Tem 2 formas de fazer esse cálculo, não tem? Qual que é o primeiro? Multiplica por 1,1. Esse é o segundo, cara. Esse é o segundo, mas por que eu falo que esse é o segundo? Porque isso aí vem do que a gente faria no passo a passo, né? Calcula 10% do que você quer, soma com o que você tinha, aí você tem o valor no final. Então vamos ver por que é o 1,1, né? Então vamos começar com um exemplo aí. Aumento de 10% em relação a 400. Beleza, então o primeiro método seria calcula 10% de 400. Daria 40. Pega o que você tinha, o total anterior, e soma com o percentual. Beleza, mas isso aqui é o 100% que você tinha antes, somado com os 10%. Isso aqui vai dar 110%. 110% é a mesma coisa que 1,1. Então, se você pegar
o 400 que você tinha antes e multiplicar por 1,1, vai dar o seu 440 direto. Tranquilo? Então, sempre que a gente falar, você tem um valor qualquer e tem um aumento percentual, vai ser o que você tinha antes vezes um número maior que 1. Que isso, cara. Que é isso? Que vergonha. Então, se tem um aumento percentual, sempre vai ser o valor que você tinha antes multiplicado por um número sempre maior que 1. Aí, beleza. Se esse percentual que está tendo um aumento for um valor menor do que 100%, então vai ser 1, aquele valor. Então, por exemplo, vamos com outro exemplo aqui. Aumento de 25% em relação a 300. Poxa, então pega o seu 300, multiplica para 1, o número que está aqui. 1,25. Dúvidas até aqui? Beleza, mas e se for um aumento de 230%? Vai multiplicar por qual valor? 2,3? Vamos ver. Então, se fosse pelo primeiro método antigo, pegaria 1000, multiplicaria por 230 sobre 100, né? Isso aqui vai dar 2.300, né? Então, a gente estaria pegando o 1000, somando com 2.300, e deu 3.300. Você está pegando o seu 100%, somando com 230%. Isso aqui tem que dar 3. E aí, você está multiplicando o 1000 por 2,3? 3,3, não é? E aí, cadê o Deus de vocês agora? Cadê? Vamos lá. Discute aí comigo. Por que vocês estavam achando que era só 2,3? Vai lá, alguém defende a posição aí. Vocês têm que lembrar que o que vai ser multiplicado é 100% mais o seu aumento percentual
Isso aqui, ó, 330%, 3,3. Aí sim, se você pegar o 1.000, multiplicar por 3,3 vai dar 3.300. Então é sempre, o número que você vai multiplicar é sempre 1 mais a porcentagem. 230 sobre 100 dá 2,3. Mais 1, 3,3. Mesma coisa era aqui, ó. 100% que é 1, mais 10% que é 0,1. 1 mais 0,1, 1,1. 1,25. Então aqui tem que ser 3,3. Todo mundo entendeu? Essa resposta que vocês deram automática é normal. Porque todo mundo pensava que era assim, é só colocar 1, o percentual, se for menor que 100, e aqui é só colocar esse valor direto. Então você teve um aumento disso. Então você pegou este valor dentro do que você tinha antes, somou com seu 100% e chegou no percentual que vai dar no final. Dúvidas? Ninguém mais vai cair nesse pega jamais? Vai cair no simulado. Vai cair no simulado. Na prova eu não sei, né? Mas no simulado vai cair. Beleza, se a gente tem aumento percentual, a gente vai ter... E aí, como é que fica? Multiplica 240 por 0,8? Por quê? Vai pegar 20% de 240 e depois diminui isso. Aí como 100% antes, tirou 20%. Se você tinha 100% e está tirando 20%, com quanto você vai ficar no final? 80%? Então, no final, se você quer falar, se eu diminuir 20%, é porque sobrou 80%, então quanto que é 80% de 240? Então, olha só. Quanto que é 20% de 240? 48, né? Aí faria 240 menos 48, que vai dar 192, né? Então, você está pegando o seu 100%, tirando 20%, e sobra 80%. Então, esse valor aqui é a mesma coisa que pegar o 240 e multiplicar por 0,8, ou 80%. E isso vai dar o mesmo 192. Alguém, em geral, tem problemas com frações e porcentagem? Ou teve no ensino médio? Pode falar na surdina, se tiver vergonha. Pode fazer assim. Tá, para quem tem dificuldade, além dos treinos em casa, estudar, fazer exercício, sempre que puder me fala aqui, professor, faz um passo a passo aí no cálculo, faz com calma. Não tem problema não. Beleza. Acabou o capítulo de percentual. Então, exercícios. Para quem tem dificuldade, então, também, a dica que eu dou é, o que eu fiz de cálculo, tenta escrever uma definição em frase do porquê que acontece isso no final.
Tenta brincar com isso. Qual que é a sua definição para aumento e diminuição percentual? Então, é página 94. Exercício 1 da VUNESP. O quadro reproduzido na revista Veja, em 7/6/95, mostra quanto renderam os investimentos do início de 95 até 31 de maio desse ano. Tá, e aí ele dá aí um gráfico de colunas, né? Aí ele fala, o ouro caiu menos 3,7%, né? Caiu 3,7%. A Ibovespa caiu 21,5%. Vocês querem mais um tempinho só para terminar ali? Alguém está querendo terminar ainda de copiar? Tá. Todo mundo terminou aí? Então, beleza. Página 94, exercício 1. Então, ele deu um gráfico aí de colunas. E aí a gente tem vários investimentos, alguns com crescimento, outros com queda. Considerando esses dados, suponhamos que uma pessoa, no primeiro dia útil de 95, tenha investido na poupança metade das economias que possuía e investido no dólar paralelo a outra metade. Se o rendimento global obtido por ela no período for de 400, quanto ela investiu ao todo? Então, olha só. O primeiro aqui foi... Tá, então eu vou colocar assim, ó. X são as economias dela, né? Beleza. Aí ela investiu metade no dólar paralelo. Então ela pegou X sobre 2, né? Beleza. Aí o dólar paralelo, o que aconteceu? Caiu 6,2, né? E aí? Como que eu escrevo isso? Tá, então a sua ideia está sendo tirar... Tá. Que seria 0,93. Não, 3,8. Tá. Eu acho que está errado, mas vamos ver. Vamos ver. Beleza. Aí pegou a outra metade e colocou na poupança. Poupança. E a poupança aumentou em 7%. Aí você estava pensando em fazer assim, né? Somar esses dois? Então, olha só. Ela falou que assim, ó, o rendimento é o quanto que rendeu. Que dá 400. Não é com quanto ela ficou no final. Não é o X mais 400. E sim só os rendimentos. Certo? Então, o que foi o rendimento? Então, olha só. O correto é, na verdade, calcular dessa vez os 7% mesmo. Certo? Deixa eu colocar maior aqui. Porque quando você pegou isso aqui e rendeu 7%, dá um valor lá, certo? Vamos dizer R$50, só por exemplo. Rendeu 50. Aí a gente tem que pegar o quanto que isso aqui rendeu. Aí você vai pegar e isso aí tem que dar os R$400, entendeu? Se fosse direto o cálculo que a gente estava fazendo aqui, tinha que ser o quê? O quanto que a pessoa ia ter no final. Tá. Será que isso aqui tá certo? Então, na verdade, o que aconteceu? Ela investiu isso aqui. Só que isso aqui perdeu 6,2%. Certo? E aí isso tudo vai dar
os R$400. Tá. Agora eu preciso que quem geralmente fica calado me diga se deu para entender. Nem um pouco. Deu. Não? Não? Sim. Beleza, o sim ganhou, segue a mentira. Vamos lá. Quando a gente passa isso aqui, eu passei assim, ó, como você vai calcular um aumento ou uma diminuição? Só que tá vendo que isso aqui, ó, isso aqui a gente está fazendo um cálculo de quanto a pessoa tem no final, que é o quanto ela tinha antes, mais o que ela ganhou ou perdeu, e aí você acha quanto ela tem no final? Aqui ele falou que 400 não é o quanto que ela tinha no final, tipo, o início mais o que ela ganhou ou perdeu e o quanto sobrou. Não, é quanto aquilo rendeu. Só o quanto rendeu. Então esse é um problema que ele pegou metade, e essa metade aqui rendeu 7%, ganhou 7%. Então quanto que é 7% disso aqui? É esse cálculo. Certo? Aí isso aqui, ele falou, ela perdeu 6,2%. 6,2% é pegar o valor que você tem e multiplicar por esse decimal aqui, né? Só que não foi um ganho, foi uma perda. E aí, juntando todos os rendimentos, deu 400. Agora foi? Foi mesmo? Se ficou em dúvida, pode falar, não tem problema. Tem outras formas de a gente estruturar problema para entender, que não é só ficar escrevendo a equação. Mas se ficou claro, a gente segue. Se não, bora discutir. Deu? Foi? O que me confunde é que a gente fala 6,2%, só que está escrevendo 0,200. 1, 2. Então, ó, a vírgula estava aqui, vai 1, 2. Isso me confunde. Ainda confunde? Tá. A primeira coisa que você pode ficar fazendo é treinando coisas assim. Ah, pega lá alguns valores. Tem exercício de casa, não se preocupe. Você vai chegar em casa e vai poder ficar fazendo cálculo assim. Mas é o que eu falei, talvez, se é ruim ficar pensando assim, tentar fazer formas em que você pode deixar isso mais visual, de outra maneira. Tá? A gente vai tentar treinar isso. Mas beleza, agora tudo fez sentido? Então, beleza, olha só. Eu tenho menos x sobre 2 em evidência, né? Aliás, x sobre 2 que multiplica menos 0,062 mais 0,07, dando 400. Esse 2 eu vou passar multiplicando. Quanto que é isso menos isso? 0,008. É só você pensar. Isso aqui mais quanto chega nisso? 8 mais 2, 10 vai 1. 6 mais 1, 7, bateu. E isso vai ser igual, o 2 passa multiplicando, 800. Então, o x, que é o que a gente está procurando. Põe em vermelho já. O x, que é o que a gente está procurando, vai ser igual a 8 vezes 10 ao quadrado, dividido por 8 vezes 10 a menos 3. Vocês viram ontem potência com Murilovski, né? Potente mesma base. Mantém a base e subtrai. 2 menos menos 3 vai dar 5, né? Então 2 à quinta, famoso 100.000. Beleza? Fácil, médio ou difícil? Mais difícil entender o raciocínio. Então, sabe qual que é a maior dificuldade em concurso e em prova de vestibular ou os concursos vão fazer? Interpretar o português matematicamente. Então, dúvidas nesse tipo de questão é comum. Então, se vocês treinarem bem
e ganhar ponto aí é essencial. As questões que mais pegam no português são questões com percentual, que vão ter gráficos, e quando a gente for ver lá na frente, probabilidade estatística. São as que o português mais faz você errar ou acertar a questão. Beleza, questão 2. Em um determinado mês, o dólar estava sendo cotado a R$ 3,50 no mercado de câmbio. Ou seja, $1 igual a 3,50. Se houver uma valorização do real em relação ao dólar de 25%, então pode-se afirmar que... Aí tem 5 opções para a gente marcar, né? Vamos ter que calcular. Então, olha só, aqui eu vou colocar o real e aqui o dólar. Então, R$ 3,50 comprava $1. O que aconteceu? O real, ele falou que o real sofreu uma valorização, né? Então, de quanto? Aí a gente viu que, agora sim, eu quero colocar aqui o valor final. Então, se foi um aumento de 25%, tem que multiplicar por quanto? 1,25. Quanto que é 3,5 vezes 1,25? Chega lá no canto e faz. Você vai achar 4,375. Tranquilo até aqui? Beleza. Vou fazer aqui, então, o mesmo cálculo. Então, o que está sendo dito aqui? $1,25 está comprando R$ 4,375. Certo? Beleza. De quanto foi esse aumento? Vamos ver? O que acontece se eu pegar isso e dividir por isso? Não ficou claro? Tá vendo que o que eu faço aqui também? Então, por que eu vou dividir por 1,25 agora? Porque aqui vai virar 1 de novo, não vai? E aí eu vou fazer agora o mesmo cálculo aqui. O que eu vou encontrar? Eu vou achar o valor que $1 compra agora. Certo? Porque a gente primeiro calculou o aumento percentual que teve aqui. Bom, então qual foi a relação aqui? Agora eu quero que isso aqui vire 1 de novo, para ver o dólar vai antes comprava 3,50, quanto que $1 compra agora? Beleza. Isso, foi mal. Vocês têm que entender que além de aula de matemática e física, eu sou formado em engenharia de computação. O cérebro é torrado, a gente tem problemas. É muita coisa. Então, dividindo isso por isso, aí tem que chegar lá no canto e fazer. Maldade. 281. Não, 2,80 certinho, eu acho. $2,80, né? Beleza. Então olha só, tá vendo? Com $1 você comprava 3,50. Agora você compra só 2,80. Então o real valorizou. Beleza, vamos ver se já dá para responder. O dólar sofrerá uma desvalorização de 25%? Como que eu vejo o quanto que desvalorizou em percentual? A parte sobre esse todo, né? Se eu pegar
isso e dividir por isso, eu vou saber exatamente o quanto que desvalorizou. Então, se eu pegar o 2,80 dividido por 3,50, isso aqui vai dar 7, 5, 30%, né? É, 80. 0,8 aqui, ó. Então, olha só. $1 antes comprava isso, agora compra isso. Então, o quanto que a gente compra agora em relação ao que a gente comprava antes é 80%. E a gente está comprando com $1, 80% do que a gente comprava antes. Então, de quanto foi essa desvalorização aqui? Desvalorizou 20%. Então, a letra A está errada, é a letra B, né? Dúvidas? Repete pra mim, por favor. Todo o raciocínio? Sem problema. Então, a gente estava aqui com essa situação. Aí, quando você vai ver na TV, no jornal, na internet, qualquer lugar, ele pode tanto falar que o real frente ao dólar valorizou ou desvalorizou um percentual ou vice-versa, né? O que ele falou aqui? O real, em relação ao dólar, valorizou 25%. Então, se valorizou, quer dizer que realmente com $1 você tem que comprar menos reais. Tranquilo? Beleza. Se esse valor aqui aumentou em 25%, foi por isso que a gente fez esse cálculo. Beleza. Como é uma relação direta ali, vou fazer o mesmo cálculo aqui. Então, olha só. $1,25 está comprando 4,375. Só que essa relação aqui não é mais bonita de se ver. Eles sempre preferem deixar o dólar como a unidade do dólar ser o padrão. Então, beleza, eu quero que aqui apareça 1 de novo. Então, basta dividir isso aqui por 1,25. Fiz a mesma coisa aqui. E isso vai dar 2,8. Mas você pode até achar, ué, mas por que não deveria voltar para cá? É essa a dúvida? Ou não? Não. Foi mais na hora de montar, mas agora eu entendi o que você fez. Beleza, porque olha só. Quando você divide isso por isso, ou está dividindo aqui e aqui pelo mesmo valor, é como se eu estou vendo assim, quanto que isso é em relação a isso. Então, agora isso aqui deu 2,80. Então, $1 está comprando 2,80. Beleza, eu consegui já calcular quanto que foi a minha valorização em real. Mas o quanto que o dólar desvalorizou, então? Não é o mesmo percentual. Não necessariamente, aliás. Pode ser o mesmo, mas não necessariamente vai ser. Então, beleza. Em relação ao que $1 comprava antes, quanto que ele compra agora, quanto que isso dá em percentual? Dividindo 2,80 por 3,50, vai dar 0,8. Então, a gente está comprando 80% do que a gente comprava antes. Então, se eu estou comprando 80%, quer dizer que desvalorizou 20%. Justo? Professor, eu estou dividindo na calculadora 4,375 por 25, está dando 3,50. Tá dando 3,50, né? Tá. Eu quero ganhar tempo, eu não estou conseguindo. Tá bom. Volta. Mas por que está dando 3,75? É, porque se eu só colocar isso aqui e você fizer, vai dar isso aí. O que eu quero... Tá bom, vamos voltar... É, volta tudo. Até aqui, tudo não. Até aqui não precisa. Aqui vai bater na sua calculadora? Pode fazer. Depois a gente vai ver aqui também o cálculo que eu fiz na cabeça para ver se vai... Deu certinho. Beleza. Isso aqui foi uma valorização de 25%.
Tá. Deixa eu ver como é que eu ganho um tempo aqui. Deixa eu pensar em outras formas de explicar, então. Tá, a gente quer ver... Quanto que dá? 4.375 menos 3.50. Menos 3,50. É, 0,857. tá. Só para guardar os números aqui, então. Zero oito cinco sete? 57? Tá. Não, tá certo, beleza. Tá, então esse é o valor em que aumentou ali. Beleza. Como que eu vejo agora? Vocês não precisam pagar isso aqui, não. Como que você vai discutir agora essa valorização desses centavos aí em relação ao dólar? Como que eu vou discutir? É. Eu ia pela regrinha de 3. Qual regrinha de 3? Porque a gente descobriu que o percentual foi para 4,375. Só que ele quer saber de $1, não de 1,25. Então, quantos reais vale $1? Aí eu ia fazer a regra de 3. Então, olha só, você tá pegando isso aqui? Não. Isso aqui? Isso, eu peguei o primeiro. Ah, Aí, o primeiro que... Não, o primeiro era esse, mas você tá falando, tá, isso aqui. E aí? eu peguei ele. Isso equivale a $1,25. Certo? Quanto que vale agora, depois do suplemento X, valeria $1. Mas então, se você pegar isso e dividir por isso, você não vai voltar pra cá? Sim. Isso tava bugando minha mente. Aí eu falei, não, tá louco. Vamos lá. E aí, galera? É que eu não entendi, não entendi no 2,8. Eu quero... A gente vai chegar lá. Vamos lá, eu quero discutir com vocês. Sem derreter. Não, ó... Tá bugando já. O que eu tô fazendo? Eu tô aqui no lugar de outro professor. Antes eu tava só na monitoria. Aí o que acontecia? O pessoal chegava na monitoria com dúvidas, aí falava, o professor fez assim. Beleza, vocês entenderam a resolução dele? Não. Mas vocês perguntaram pra ele na hora? Não. Vocês discutiram o problema? Não. Então, assim, foram 3 anos aqui de monitoria, só na monitoria. E vocês não discutem com a gente, vocês ficam... Por isso que eu tô batendo na tecla. Deu pra entender? Deu pra entender? Ficou ruim? Quer discutir? Vamos discutir. Então, eu fui rever as aulas gravadas dos professores. Ninguém fala nada, ninguém discute nada. Como eu quero um resultado um pouco melhor, eu quero discutir. Você falou, professor, eu tenho dúvidas com porcentagens e frações. Então, beleza. Como também é uma semana zero, de vez em quando, durante a semana, quando passar para a primeira semana, tem coisas que eu vou gastar mais tempo mesmo. Vocês vão ficar um pouquinho agoniados no início, mas lembra que todo sábado a gente vai ter monitoria. 3 horas de monitoria. Geralmente vocês me pedem só exercício. Mas tem dias que tanto vocês aqui quanto os alunos de casa não têm tantas dúvidas assim. Ou porque está muito no início, ou porque, professor, essa semana estou estudando geografia e história. Estou estudando química. Vocês têm muita coisa para estudar. Beleza. Então a gente vai ter, nas monitorias, mais tempo para rever teoria também. Por isso que, assim, vamos discutir isso aqui extensamente. Você viu o quanto tempo a gente viu de teoria? Muito pouco. Mas na hora da prática que dificulta. Então, por isso que a única coisa que eu posso fazer de diferente é discutir mais. Por isso que eu falo assim, mesmo que alguma coisa for simples, beleza, vamos ver umas definições, que aí vocês vão
ficar mais tranquilos, assim, beleza, tá fazendo mais sentido. Tá, e aí? Como é que vocês vão ver? Beleza, eu vi um aumento de 25% aqui, e aí? A gente já viu quanto que isso é em valor mesmo, e aí? Se ninguém fala nada, eu deixo em branco e volto depois, mas eu não... Vocês querem que a gente vá fazendo outros para ver se vocês têm alguma ideia que nem eu tive? Vamos seguir o barco. Eu não vou mexer nisso aqui. Eu vou deixar isso aqui em branco e não vou apagar. Não, mas é porque, tipo, às vezes não faz sentido Vai falando. ser 2,8. Porque seria a proporção, mas eu preciso pensar nisso. Tá no caminho, tá no caminho. Acabou. Que inferno. Não, então beleza. Agora você explica. Na próxima aula. Não percam o próximo episódio. E não vale roubar. Chegar pro Murilo, professor, faz essa aí.